Nada temas, estou aqui. Nada temas, cuido de ti. Nada temas, estou contigo. Sou teu Deus, teu melhor amigo. Nada temas, estou aqui. Nada temas, cuido de ti. Nada temas, estou contigo. Sou teu Deus, teu melhor amigo. Se já não há motivos pra sorrir, não desista, nunca desistir de ti. Se estás sofrendo agora, não fui eu quem quis assim. Sofro contigo toda vez que se afastas de mim. Nada temas, estou aqui. Nada temas, cuido de ti. Nada temas, estou contigo. Sou teu Deus, teu melhor amigo. Te procurei por amor, mas não quis me deixar entrar. Então te busquei pela dor, pra que eu possa me apresentar. Tudo posso fazer por ti, basta você deixar. Essa é minha promessa, quero e vou te ajudar. Nada temas, estou aqui, estou aqui. Nada temas, cuido de ti. Nada temas, estou contigo. Sou teu Deus, teu melhor amigo. Nada temas, estou aqui.
temas, cuido de ti. Nada temas, estou contigo. Sou teu Deus, teu melhor amigo. Sou teu Deus, teu melhor amigo.
povo sofredor, aqui nos reuniu pra cantar o seu louvor, pra nos dar esperança e contar com sua mão na construção do reino novo, novo irmão. Sua mão sustenta o pobre, ninguém fica ao desabrigo, dá sustento a quem tem fome, uma vida boa de trigo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a esta Santa Missa por meio de nossas redes sociais. É uma alegria ter você conosco nesta manhã para partilharmos a palavra do Senhor, para vivermos a Eucaristia de nosso Deus. Nós iniciamos o mês de agosto e no mês de agosto, em cada final de semana, nós iremos meditar sobre uma vocação em particular. E nesse primeiro final de semana de agosto, nós meditamos sobre a vocação aos ministérios ordenados. A vocação dos bispos, a vocação dos padres, a vocação dos diáconos. Pessoas tiradas do meio do povo de Deus para servir a este mesmo povo de Deus. É dever dos cristãos, de todos eles, rezar por seus dirigentes. É dever do padre rezar pelo seu bispo. É dever dos padres e dos bispos rezarem pelo Papa. É dever de todos nós, irmãos e irmãs, rezarmos por aqueles que nos encaminham para o Senhor. Por isso hoje, vamos fazer dessa manhã e dessa missa uma grande oração por aqueles que Deus escolheu para nos dirigir nesta vida. E para que a nossa oração seja melhor ouvida por Deus, vamos pedir perdão ao Senhor agora. O pecado é como se fosse um bloqueio que impede a minha comunicação com Deus. Por isso, vamos tirar este bloqueio agora. Olhe para o seu coração e peça perdão ao Senhor nesse momento, por todas as vezes que você se deixou levar pelo erro, por todas as vezes que você caiu no pecado da desobediência àqueles que Deus colocava para serem nossos dirigentes. Peça perdão a Deus por todas as vezes que você preferiu ouvir opiniões do mundo do que as opiniões daqueles pastores que Deus colocou para nos conduzir e nos guiar. Senhor, nós estamos diante de Ti nesse momento e queremos implorar a Tua misericórdia para que possamos melhor participar desta Eucaristia. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós os bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por nossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Você que está aí na sua casa nesse momento, feche seus olhos um pouquinho, esvazie o seu coração, esvazie o seu ser de tudo aquilo que faz volume dentro do seu coração. Esvazie a sua alma de tudo aquilo que te perturba, de tudo aquilo que te tira a paz, de tudo aquilo que tem te preocupado. Esvazie-se, para que a presença do Senhor possa te preencher totalmente neste momento. Convide o Senhor para entrar no seu coração. Diga a Jesus que o seu coração quer ser a igreja dele hoje, que o seu coração quer ser o templo em que você vai se encontrar com o Senhor. E diante da presença do Senhor, apresente a Ele o seu pedido, a sua intenção por esta missa. Senhor, nós queremos oferecer esta Eucaristia de modo especial por todos aqueles que o Senhor chamou à vocação ordenada, por todos os bispos, por todos os presbíteros, por todos os diáconos. Queremos rezar esta missa, Senhor, por todos aqueles que já sentem também no seu coração a vocação ao ministério ordenado, todos aqueles que se sentem chamados, e também, Senhor, por aqueles que ainda não sabem deste chamado, mas que o Senhor deseja chamar. Nesse momento, meu irmão, minha irmã,
Reze pelo nosso bispo Dom Paulo, pelo nosso bispo auxiliar Dom Eduardo, pelo nosso Papa Francisco. Reze pelo Papa Emérito Bento XVI. Reze também pelos seus padres, por aqueles padres que doam a vida na sua paróquia. Peça ao Senhor que envie santas vocações presbiterais para a igreja, para que a eterna aliança de Cristo continue para sempre no nosso meio. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: Ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos. Vinde e comei. Vinde comprar sem dinheiro. Tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Porque gastar dinheiro com outra coisa que não o pão, desperdiçar o salário senão com satisfação completa? Ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim. Ouvi e tereis a vida. Farei convosco um pacto eterno. Manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente e saciais todo ser vivo com fartura. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que Ele faz.
abençoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Em tudo isso, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer, será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra que sai da boca de Deus, e não só de pão. Amém. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos,
e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, como nós já dizíamos no início desta celebração, hoje nós relembramos na nossa igreja a importância da vocação aos ministérios ordenados. Dentro da igreja, existem várias categorias de ministérios, várias categorias de missões. Nós temos, em primeiro lugar, os ministérios ordenados, aqueles ministérios que são conferidos por meio de um sacramento, que é o sacramento da ordem. Depois nós temos aqueles ministérios que são instituídos, que são confiados a alguém, mas sem a necessidade de um sacramento. E em terceiro lugar, nós temos os ministérios que são delegados, confiados, que são reconhecidos. Temos essas três categorias. Durante o mês de agosto nós vamos passar por todas elas, mas hoje nós queremos refletir aquele sacramento e aquele ministério que foi instituído pelo próprio Senhor, o sacramento da ordem e os ministérios ordenados. Para entender o que significa ser bispo, ser padre e ser diácono, nós precisamos, em primeiro lugar, voltar lá nas origens desse ministério, que está lá no Antigo Testamento. Logo depois que o povo de Israel foi liberto do Egito, o povo precisava de uma condução. Deus, então, escolhe Moisés para ser o pastor. Deus escolhe Moisés para ser o mestre daquele povo que caminhava no deserto, para que aquele povo não caminhasse tortuosamente, para que aquele povo não caminhasse por caminhos desconhecidos, mas que andassem pelo caminho certo, aquele caminho que levava até a terra prometida. Moisés deu como guia para este povo 2 grandes dons no deserto: o dom da lei, naquelas 2 tábuas que Moisés recebe no Monte Sinai, o dom da palavra do Senhor, naqueles 5 livros que Moisés escreveu, para que esta lei e esta palavra direcionassem esta comunidade no deserto até a terra prometida. Moisés, porém, não estava sozinho. Deus ainda escolheu uma outra pessoa, Arão, para ser sacerdote. Deus reservou para si a tribo de Levi. E desta tribo surgiram 3 ministérios. Arão e seus descendentes seriam chamados de sacerdotes. E dentre eles, um seria o maior sacerdote, que seria o sumo sacerdote. Os outros integrantes da tribo de Levi eram chamados de levitas. E qual era a função desses 3 cargos? O sumo sacerdote, depois que o templo já havia sido construído, uma vez por ano entrava na presença do Santo dos Santos, entrava na presença de Deus para pedir pelo povo, para pedir principalmente o perdão e a salvação daquele povo. Os sacerdotes eram aqueles que no templo ofereciam o sacrifício a Deus, em nome daquele povo que pedia. Tinham o poder de sacrificar e o poder de oferecer esse sacrifício. Os levitas eram aqueles que estavam ao redor dos sacerdotes e que serviam ao templo, em todas as outras necessidades, porém não na necessidade do sacrifício. Deus instituiu tudo isso no Antigo Testamento para que os sacerdotes anunciassem a palavra de Deus e para que os sacerdotes
reestabelecessem a comunhão com o próprio Deus, rompida pelo pecado. Só que tinha um probleminha. Aquele serviço sacerdotal do Antigo Testamento era um serviço insuficiente. Porque aquele serviço sacerdotal do Antigo Testamento não podia trazer a salvação definitiva. Prova disso é que todo ano o sumo sacerdote tinha que de novo entrar na presença do Santo dos Santos. Porque aquela presença do ano passado já não servia mais, já tinha passado. Todas as vezes, várias vezes por ano, os sacerdotes tinham que oferecer novamente sacrifícios, porque aquele sacrifício antes oferecido já tinha passado. Várias e várias vezes os levitas tinham que fazer o mesmo serviço, porque não bastava fazer uma vez, aquilo passava. Portanto, em relação ao sacerdócio do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, nós vemos que é um sacerdócio passageiro, que não tem a força de redenção, que não tem a força de salvação, mas que nos dá imagens de salvação, que nos dá momentos de salvação. Mas aí nós ouvimos a primeira leitura de hoje. E na primeira leitura de hoje, o Senhor promete por meio do profeta que Ele estabeleceria uma nova aliança. Não mais uma aliança como o Antigo Testamento, que tinha que ser renovada de ano em ano, que tinha que ser renovada de tempos em tempos, não. Mas o Senhor ofereceria uma eterna aliança, que seria para sempre, e que duraria para sempre, que seria definitiva. Essa aliança nós vemos cumprida na pessoa de Jesus. Jesus recolhe em si tudo aquilo que o Antigo Testamento profetizava. Portanto, Moisés como mestre e pastor, era a figura daquele mestre e pastor que nós teríamos. O sacerdócio como sacrifício a Deus era apenas figura daquele verdadeiro sacrifício que Cristo ofereceria. Jesus Cristo, na sua paixão, na sua morte e na sua ressurreição, realiza o verdadeiro sacerdócio, que era figurado naquele sacerdócio do Antigo Testamento. Jesus, na sua vida, foi o verdadeiro mestre do povo, que foi prefigurado naquele mestre que conduziu o povo ao deserto. Jesus, na sua vida, foi o nosso verdadeiro pastor. E tudo isso está hoje simbolizado no Evangelho. O Evangelho de hoje começa dizendo que Jesus vai para um lugar deserto. E Jesus vê uma grande multidão naquele deserto e sente compaixão daquela multidão. Jesus no Evangelho de hoje é aquele Moisés que também estava no deserto. Esse povo que está ali junto de Jesus é simbolizado naquele povo que também estava sem direção. E Jesus aparece para conduzir, para guiar esse povo. Jesus aparece para conduzir, para guiar este povo de Deus nesse novo deserto. E nesse novo deserto, Jesus será o mestre, porque ele vai ensinar algo. Jesus irá ensinar. Me desculpem, ao vivo a gente passa por essas coisas, né? Jesus é esse novo mestre, ele vai ensinar algo, ele vai partilhar algo também. É interessante que o Senhor, querendo alimentar a multidão, é confrontado pelos discípulos. E os discípulos dizem: como nós iremos alimentar toda esta multidão? E Jesus pergunta para ele: o que é que vocês têm?
E os discípulos respondem: nós temos apenas 5 pães e 2 peixes. O que foi que Moisés deu para o povo ser conduzido no deserto mesmo? As 2 tábuas da lei. Naqueles 2 peixes está simbolizada a lei de Deus. Moisés também deu a palavra. Palavra que, segundo a tradição judaica, foi escrita nos 5 primeiros livros da Bíblia, os 5 livros de Moisés. Naqueles 5 pães partilhados está a imagem da palavra de Deus. Portanto, o que os discípulos tinham? Eles, sendo judeus, tinham a palavra de Deus, os 5 pães, e tinham a lei de Deus, os 2 peixes. Aqueles discípulos, doando o que eles tinham, alimentam aquela multidão. E depois sobram 12 cestos. 12 no Antigo Testamento, se você lembrar, é o número do povo de Israel. Existem 12 tribos de Israel. Jesus escolheu 12 apóstolos, portanto, é o número do povo de Deus. Quando aquelas pessoas escolhidas por Jesus partilham a palavra, partilham a lei, que é o que eles têm para dar, o povo de Deus se forma, a comunidade se edifica, não mais como comunidade de Antigo Testamento, mas agora a comunidade do Novo Testamento, que tem por seu pastor, não mais a Moisés, mas tem por seu pastor o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. No evangelho que nós ouvimos de hoje, Jesus toma aquelas instituições do Antigo Testamento e as assume para si. Ele é o novo mestre, ele é o novo pastor, ele é aquele que é o nosso sumo e eterno sacerdote. Só que aí vem uma outra pergunta, que nós ouvimos na segunda leitura. Existe algo que pode nos separar desse novo sacerdote? Existe algo que pode nos separar desse novo mestre? Existe algo que nos pode separar desse novo pastor? E São Paulo responde: nem a morte, nem a vida, nem a espada, nem a tortura, nada pode nos separar. Por quê? O pastoreio de Jesus, o ensino do Senhor e o sacerdócio de Cristo não param com a sua morte, não cessam com a sua ressurreição, não acabam com a sua ascensão. Por quê? Antes de partir, Jesus confiou esta missão aos seus 12 apóstolos. De modo que aqueles 12 apóstolos, com a partida de Cristo, continuariam a sua missão nesta terra. Agiriam em nome da sua pessoa. Agiriam em seu próprio poder. Jesus institui ali o ministério ordenado. Ali Jesus institui os bispos, os padres e os diáconos. Os bispos, os padres e os diáconos, de certa forma, então, continuam a tríplice missão de Cristo. Os bispos, padres e diáconos têm a missão de ser pastores, têm a missão de serem mestres, têm a missão de serem sacerdotes. Essa é a nossa missão. O bispo é mestre, pastor e sacerdote em relação à sua igreja diocesana. O diácono é ordenado para o serviço da liturgia, da palavra e da caridade. Só que me permitam abdicar dessas duas categorias e enfocar-me no ministério do padre. O padre, quando é escolhido por Jesus, em primeiro lugar, Santo Agostinho diz que o padre é tirado do meio do povo para servir a este mesmo povo. A gente pensa assim, tudo bem, o padre então pertence ao povo, o padre é um de nós.
Mas essa realidade que Agostinho queria dizer é muito mais profunda, porque, em primeiro lugar, nós temos que entender que o bispo, o padre e o diácono são gente como a gente. O padre não é diferente de você. Dizer que o padre é tirado do meio do povo significa o padre é tirado do meio da mesma humanidade. Então, tudo aquilo que a minha humanidade é, tudo aquilo que a minha humanidade tem, a humanidade do padre também tem. O padre sorri, o padre se alegra, o padre tem sonhos, o padre chora, o padre se entristece, como você. Porque é tirado do meio do povo. Mas justamente por ser humano como você, é que Deus escolhe. Porque se o padre não fosse humano como você, se o padre não vivesse as mesmas realidades que todos nós vivemos, se o padre fosse uma pessoa de outro mundo, ele seria incapaz de te compreender. Mas Deus escolhe pessoas tiradas do meio da humanidade para que possa voltar e entender com um coração esta mesma humanidade. Então a primeira missão do padre, meus irmãos, é ser humano com as pessoas. É ser um com os irmãos. É estar no meio. Nós recordamos muito Dom Henrique Soares nesses últimos dias. E que pastor aquele homem foi. E numa das conferências ele dizia que sim, o padre deve ter o cheiro das ovelhas. Mas mais do que o padre se impregnar com o cheiro das ovelhas, as ovelhas têm que se impregnar com o cheiro do padre, porque o cheiro do padre deve ser o cheiro de Cristo. E todos nós, pastores e ovelhas, devemos ter o odor de Cristo em nós. O padre, em primeiro lugar, meu irmão, minha irmã, é um ser humano com outros seres humanos. E Deus escolhe esse ser humano para separá-lo, para consagrá-lo, para torná-lo um ministro, para torná-lo um representante seu. O padre, então, quando é escolhido do meio do povo, passa pelo processo de seminário, que daqui a pouco eu falo como funciona. Passa por todo esse processo de se configurar a Jesus Cristo, ele recebe o sacramento da ordem, e no dia da sua ordenação, o padre passa a agir, não mais em seu próprio nome, mas in persona Christi capitis, ou seja, na pessoa de Cristo cabeça, e também in persona ecclesiae, na pessoa da igreja. Para que, agindo em nome de Cristo, ele receba de Cristo aquela tríplice missão. O padre, no dia da sua ordenação presbiteral, ele se torna, em primeiro lugar, mestre. O padre tem o dever de ensinar a doutrina católica ao seu povo. É o primeiro dever do padre. Ensinar o que é a Sagrada Escritura. Ensinar o que é a tradição. Ensinar o que o magistério da igreja diz. O padre deve ser o primeiro professor do seu povo. Claro, o padre pode delegar esta função? Pode. Para os catequistas, para aquelas pessoas que evangelizam, pode. Mas ele tem essa primeira responsabilidade de ser mestre, como Cristo foi mestre. O segundo dever do padre é, como Cristo, ser pastor. O dever de reger, o dever de conduzir este povo, porque nós também vivemos num deserto que se chama mundo. E nesse deserto do mundo, nós podemos ir por vários caminhos. É preciso que alguém nos mostre o caminho. E esse alguém que Jesus colocou no mundo é o padre. O padre que diz, você vai por aqui, você vai por ali, faça isso, não faça aquilo, não vá por aqui, que senão a consequência vai ser ruim. É o segundo dever do padre, conduzir as suas ovelhas, pastorear as suas ovelhas. E por fim, a terceira missão de um padre é a missão de ser sacerdote.
É a missão de santificar o seu povo, principalmente através dos sacramentos. O padre, quando celebra a Eucaristia, o padre, quando perdoa pecados, o padre, quando confere a unção, o padre, quando batiza, o padre, quando assiste a um casamento, em tudo isso, o padre está santificando a si mesmo e santificando os fiéis. Para que os fiéis, então, instruídos pela palavra e pela lei, para que os fiéis, conduzidos por alguém, e para que os fiéis, santificados, possam chegar à terra prometida. É essa a missão do padre. Levar todos à terra prometida. O padre, diz São João Maria Vianney, é o amor do coração de Jesus. E por que é o amor do coração de Jesus? Porque foi o amor de Jesus que não queria que o seu sacerdócio fosse como o sacerdócio do Antigo Testamento, que tivesse um fim. O amor de Jesus, querendo estender a sua redenção a todas as gerações, fez com que surgisse o sacerdote, para que ele, episcopos, presbíteros e diáconos, possamos levar este povo à redenção de Cristo. É isso que é o sacerdócio, meu irmão, minha irmã. Portanto, em primeiro lugar, não tenha medo do seu padre. Eu sei que às vezes os padres parecem ser bravos, às vezes os padres parecem ser pessoas inatingíveis, mas não tenha medo do seu padre. O seu padre está ali na sua comunidade por causa de você, porque Jesus te ama e Jesus te deu um padre como presente, para que possa te ouvir, para que possa te aconselhar, para que possa te ensinar, para que possa te direcionar. Em primeiro lugar, não tenha medo do seu padre, porque ter medo do padre é ter medo de Jesus. Não tenha medo de Jesus. Em segundo lugar, ame o seu padre, porque amando o seu padre, você está amando o próprio Senhor. Mas não ame o seu padre pelo que ele faz. Nós padres sentimos isso, as pessoas chegam para nós e elas gostam muito do que nós fazemos. Ai padre, porque a sua homilia é boa, porque a sua catequese é boa, porque o jeito que o senhor trata as pessoas é bom. Mas as pessoas não olham o próprio padre como pessoa. Então ame o seu padre, não pelo que ele pode te oferecer, mas por quem ele é, por um dia lá no passado ele ter dito sim para Deus, por ele ter abandonado tudo, por ele ter abandonado casa, por ele ter abandonado família. Por pior que seja o seu padre, ele talvez tenha doado mais a vida dele do que você. Portanto, ame o seu padre. E em terceiro lugar, reze por ele. Porque se o padre existe para o povo, uma certeza que nós temos é que o povo também existe para o padre. Se o padre sustenta o seu povo com as suas orações, com o seu sacrifício diário, com a sua vida doada, o povo também tem o dever católico de rezar pelos seus dirigentes e sustentá-los também na oração, para que eles não vacilem, para que eles não caiam em tentação. Uma vez eu ouvi um irmão dizer que quando um padre não vai bem na comunidade, é porque o povo não tem rezado por ele. Por isso, reze pelo seu padre também. É nosso dever. Reze não só pelo seu padre, mas por todo o sacerdócio, para que o Senhor, chamando mais pessoas a essa vocação, chamando mais pessoas para esse ministério, continue eternamente a sua aliança de amor, como ele disse na primeira leitura. Uma aliança eterna, que não acabará jamais, porque o sacerdócio jamais acabará também. Aliás, um dia acabará, quando Jesus Cristo voltar e nós não precisarmos mais dos padres, porque o próprio Senhor estará conosco e será o pastor de todos, padres e leigos. Agora você, meu irmão, jovem, ou não tão jovem assim, que sente a vocação no seu coração, não tenha medo.
É um caminho difícil? Sim, é. Como todos os caminhos são difíceis. Mas, quando o Senhor chama alguém, o Senhor sustenta. Uma frase que me consolava muito quando eu era vocacionado, e que eu tinha muito medo de entrar e assumir essa minha vocação, era a seguinte frase: o que está no coração de Deus, ninguém tira. Se é vontade de Deus que você seja padre, meu irmão, minha irmã não, meu irmão, né? Se é vontade de Deus que você seja padre, meu irmão, você pode ir por caminhos que for, mas o que está no coração de Deus, ninguém tira. Pode vir a dificuldade que for, o que está no coração de Deus, ninguém tira. Podem pessoas e pessoas te perseguirem e serem contra esta vocação. O que está no coração de Deus, ninguém tira. Agora, as coisas têm que ser feitas da maneira certa. Você que sente esse desejo e essa vocação de ser padre, o primeiro passo, meu irmão, é você procurar o padre da sua paróquia. Ele vai te instruir, ele vai te encaminhar, ele vai te acompanhar, ele vai te preparar para entrar no seminário, ele vai te ajudar a discernir a sua vocação, porque ser padre, tudo bem, mas eu posso ser padre de várias formas. Eu posso ser padre de uma paróquia, então o meu caminho é entrar num seminário diocesano. Mas eu posso ser um padre professor, eu posso ser um padre que cuida de hospitais, eu posso ser um padre que atende aos pobres. Então o caminho que eu vou seguir é outro, e não a igreja diocesana. Existem várias formas de ser padre, e tudo depende daquele dom que você tem no seu coração. Por isso, procure o seu pároco, e ele vai te ajudar a discernir, e vai te ajudar a qual caminho você deve trilhar nesse sacerdócio. Depois você vai entrar no seminário, vai fazer um ano preparatório, vai fazer a faculdade de filosofia. Eu, por exemplo, vou contar a minha trajetória. Eu fiz 3 anos de filosofia e depois nós fazemos 4 anos de teologia. Você vai estudar no mínimo 8 anos, meu irmão, para ser padre. E aí vai chegar o dia da sua ordenação, que não é o dia em que tudo acaba, mas é o dia em que tudo começa. E ali você vai começar a ser padre, até o último dia da sua vida. Porque quem recebe o sacramento da ordem, mesmo que negue a fé, mesmo que saia da igreja, nunca, jamais, perde o sacerdócio no seu coração. Por isso, você que se sente chamado a esta vocação, procure o seu padre, ele vai te ajudar. Nossa igreja, nossa diocese precisa de padres, e padres santos, padres que doem a sua vida, padres que se dediquem ao reino de Deus, e que continuem a obra que Jesus Cristo realizou na sua cruz, sendo mestre, pastor e sacerdote do povo. Feche seus olhos um pouquinho agora. O Senhor na sua vida, com certeza, colocou vários padres, vários bispos, vários diáconos. Agradeça ao Senhor pelos padres que passaram na sua vida, pelos bispos que passaram na sua vida. Agradeça ao Senhor por aquele padre, aquele diácono, aquele bispo que te batizou. Agradeça ao Senhor por aquele ministro que te deu a primeira comunhão, por aquele padre que te deu a primeira comunhão. Agradeça ao Senhor por aquele bispo que realizou a sua crisma, ou aquele padre que representava o bispo. Agradeça ao Senhor por aquele padre que um dia te encantou, que um dia te trouxe para a verdadeira fé, que um dia abriu seus olhos. Agradeça ao Senhor pelo padre que realizou o seu casamento, que assistiu o seu casamento. Agradeça ao Senhor por aquele padre
que no momento de dificuldade te ajudou, te amparou. Agradeça ao Senhor por aquele padre que foi seu amigo, que frequentou a sua casa, que abriu seu coração para você. Agradeça ao Senhor pela vida dos padres, daqueles que você conhece, daqueles que você não conhece. Agradeça ao Senhor pela vida daqueles padres que estão fragilizados por diversas situações. Reze pelos padres que passam dificuldade. Reze por eles, para que o Senhor os restaure. Senhor, eu quero te agradecer por todos aqueles ministros ordenados que passaram na minha vida. Eu te agradeço, Senhor, pelo Padre Oswaldo Baldan, que me batizou. Eu te agradeço, Senhor, pelo Padre Lawande, que me deu a primeira comunhão. Eu te agradeço, Senhor, por Dom Paulo Sérgio Machado, que me conferiu o sacramento do Crisma. Eu te agradeço, Senhor, pelo Padre Marcelo Souza, que foi quem me encaminhou ao seminário e me acompanhou durante toda a minha vocação. Eu te agradeço, Senhor, pelos padres que foram meus reitores. Te agradeço, Senhor, por Dom Paulo César Costa, que me conferiu o sacramento da ordem no primeiro grau diaconato, no segundo grau presbiterato. Te agradeço, Senhor, pelo Padre Ismael, que me auxilia aqui, nesta paróquia, que é meu irmão. Obrigado, Senhor, por todos os padres que passaram na minha vida. Eu te louvo. Eu te agradeço, eu te bendigo hoje, pela vida dos bispos, dos padres, dos diáconos. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, imploremos a Deus Pai Todo-Poderoso que tenha compaixão dos seus fiéis e dos homens e mulheres que não têm fé, dizendo com toda a confiança: ouvi, Senhor, o vosso povo. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Pelo Papa Francisco e pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que saibam incutir nos fiéis a certeza de que nada os pode separar do amor de Deus, oremos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Pelos governantes de todos os povos, para que Deus lhes dirija a mente e o coração, na luta sem tréguas contra a injustiça e a miséria, oremos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Pelos homens e mulheres desiludidos da vida, para que descubram a força da boa nova de Cristo e nela encontrem a felicidade, oremos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Pelos fiéis que chegaram ao fim da vida, para que Deus os guarde na sua graça e os receba no seu reino de paz, oremos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Acolhei, Senhor, todas as vocações para o ministério ordenado, bispos, padres e diáconos, e também os seminaristas, para que sejam fortalecidos e confirmados no sim generoso que dão a vós e à Igreja, oremos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Pelo nosso administrador paroquial, Padre Paulo, e nosso vigário, Padre Ismael, para que nesse tempo de pandemia eles tenham forças, sabedoria divina para conduzir sua vida sacerdotal e as suas ovelhas, oremos.
Ouvi, Senhor, o vosso povo. Deus clemente e compassivo, que velais com cuidado pelos seres humanos e conheceis aquilo que lhes falta, preparai os seus corações para vos acolherem a vós mesmo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos desse sacrifício para a glória do seu nome, para o vosso e toda a Santa Igreja. Dignai-vos, ó Deus, santificar estas oferendas, e aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós uma oferenda eterna para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças e bendizer-vos, Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje vossa família, para escutar vossa palavra e repartir o pão consagrado, recorda a ressurreição do Senhor na esperança de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Então contemplaremos vossa face e louvaremos sem fim vossa misericórdia. Por isso, cheios de alegria e esperança, unimo-nos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana
nos ama. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoa. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso Bispo Paulo, por seu Bispo auxiliar Eduardo e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. De maneira especial hoje, em ação de graças, pelo aniversário matrimonial de Roberto e Marta Zani. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos. Elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos, e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos, e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar,
recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, Dalva de Carvalho Coleone, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz, por Cristo, Senhor nosso. Amém. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Por ele, não cessais de criar e santificar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Chamou-nos à vida nos teus frutos bons. Nossa resposta ao amor será feita se a nossa colheita mostrar
preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Participar é criar comunhão, fermento no pão, saber repartir, comprometer-se com a vida do irmão, viver a missão de se dar e servir. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. O meu coração tem sede de amar. Vim ao teu encontro, ansiosa em te adorar. O meu coração tem sede de amar. Vim ao teu encontro, ansiosa em te adorar. Meu Deus, eu creio e adoro, espero e te amo por aqueles que não te amam. O céu se faz presente aqui e olhas para mim, porque me amas sem igual. Você que está aí na sua casa, não pôde comungar sacramentalmente, reze conosco agora a oração para a comunhão espiritual. Ó meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora de maneira sacramental, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco, uno-me a vós inteiramente. Não permitais que eu me separe de vós. Ó Jesus, sumo bem e doce amor meu, vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Oremos. Acompanhai, ó Deus, com proteção constante,
os que renovastes com o pão do céu, e como não cessais de alimentá-los, tornai-os dignos da salvação eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nos voltemos à nossa mãe, a Virgem Maria, e peçamos a ela que cuide de nós, que cuide da nossa vida, e que nessa semana de maneira especial tome conta também de todos os meus irmãos padres, todos os meus irmãos bispos, todos os meus irmãos diáconos. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto de vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Padre Paulo, em nome de toda a comunidade de Santa Teresa, queremos homenageá-lo, Senhor. O dia dos sacerdotes é na terça, mas como essa é a única missa transmitida até terça, nós gostaríamos de fazer uma pequena homenagem. Padre Paulo, ser padre é ser Cristo na pessoa do sacerdote. E se o padre é Cristo na pessoa do sacerdote, ele também é pai. Pai de tantas e tantas ovelhas. Não existe atitude mais linda que a atitude de um padre, que era um jovem como qualquer outro jovem, que tinha grandes sonhos como qualquer outra pessoa, mas deixou tudo, despojou-se de tudo, para seguir o seu maior amor, Jesus Cristo, sendo sua pessoa na terra, in persona Christi. Em um mundo que existe tantas e tantas ovelhas sedentas por riachos puros, em um mundo de riachos secos. Como é lindo, Padre Paulo, ver uma pessoa como você, simples, mas que nunca perde a dignidade, pela sua clareza, sem perder a ciência, que fala a verdade e acredita nelas. E o que mais nos encanta é a sua coragem. Coragem essa de um padre recém-chegado, que mal chegou e um mal chegou junto, a pandemia. Tantas e tantas ovelhas estão desesperadas nesse momento, sem poder encontrar seu pastor e sem seu pastor poder encontrá-las. Mas mesmo recém-chegado, em meio a uma enorme pandemia, nos mostrou, como nos diz a segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Romanos, que ouvimos, que nada pode nos separar do amor de Cristo, nem a tribulação, nem a angústia, perseguição ou os maus lobos que cercam o rebanho. Em nossa paróquia se passou vários exemplos de pastores que colaboraram de uma forma ou de outra. Padre Zanão, o primeiro pastor que formou o rebanho. Dom Moacir, que zelou e ensinou as ovelhas. Padre Flávio, que uniu as ovelhas. Agora, você e o Padre Ismael têm a missão de continuar esse legado que em 31 anos se formou. Como diz uma antiga canção litúrgica, que o meu cansaço a outros descanse. Diante disso, como não lembrar de vocês, pastores que se desgastam para o conforto do rebanho, homens que dão a vida diariamente na união com Deus para a vida do mundo. O que seria do mundo sem o sacerdote? Quem nos sustentaria dando forças para fazer nossa peregrinação? Quem receberia nossa alma à sua entrada na vida? O sacerdote, sempre ele, pois o sacerdote é, como diz São Padre Pio, o sacrifício de um homem que, mesmo cansado e alquebrado, não cessa de sacrificar-se por causa dos outros, por um bem maior que é Cristo, sumo e eterno sacerdote.
Como não se emocionar ao ver um grande milagre que, por invocação do Espírito Santo, se dá pelas mãos de um jovem sacerdote? Milagre esse de transformar um simples pão e vinho em corpo e sangue de Cristo. Como diz o grande Papa Emérito Bento XVI, somente alguém que tem Deus ao seu lado é capaz de realizar tantos feitos como celebrar a Eucaristia, pregar o Evangelho, acolher os pecadores, orientar e acompanhar como somente um pai pode fazer. Como também dizia São João Paulo II, se o mundo soubesse o poder que um sacerdote tem, os centros psiquiátricos estavam vazios e as igrejas cheias. Padres, obrigado pelo sim de vocês. Nossa estima, gratidão e oração por largarem tudo por Cristo. Rezemos para que a seus exemplos o mundo tenha muitas santas vocações. Rezemos pelos sacerdotes, sobre o amparo de Maria Santíssima, a Divina Pastora, que ela sempre os carregue em seus braços. Muito obrigado. Eu agradeço, Felipe, as palavras, agradeço a toda a comunidade. Que palavras, hein? Não sei quem foi que escreveu, mas deu para sentir em cada palavra o abraço de toda a comunidade. Muito obrigado. O presente que eu pedi a Deus por tanto tempo, Ele me deu, né? Quando a gente entra no seminário, a gente já começa a sonhar com a nossa paróquia, né? Porque um dia eu vou ser padre, porque um dia eu vou ter uma paróquia, vou cuidar. E Deus me deu mais do que eu esperava. Ele realizou o meu sonho e é aqui na Santa Teresa. Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado pelas palavras e rezem por mim. Lembra do que eu falei? Quem sustenta o padre é o povo que reza pelo seu padre. Então, muito obrigado, rezem por mim. Lembro vocês, como o Felipe disse, que o dia do padre mesmo é na terça-feira, então nós não vamos passar em branco. Nesse dia, às 19h30, nós iremos fazer uma hora santa, rezando por todos os padres do mundo. Nós rezaremos na terça-feira, dia 4, pelos padres. Então, reze conosco, se una a nós na oração e acompanhe conosco esta hora santa na terça-feira, dia 4, às 19h30. Também, esta semana, nós recebemos novos decretos municipais acerca de como a igreja irá proceder nesta fase que nós estamos, do Plano São Paulo, a fase amarela. Nós nos reuniremos, nós pensaremos essa semana o que nós faremos e durante a semana nós divulgaremos as ações da nossa igreja para os próximos dias. Fique atento às nossas redes sociais, é por lá que nós iremos nos comunicar. E também já convido você no próximo dia 18 de agosto, é meu aniversário de ordenação presbiteral. Eu farei 2 anos de padre, 2 aninhos, né? Então, nós não sabemos ainda se será presencial ou se será por meio das redes sociais, mas de uma forma ou de outra, nos acompanhe nesse dia importante para o padre também. Dia em que Deus me fez pastor, dia em que Deus me fez mestre, dia que Deus me tornou sacerdote para vocês. Tá bom? Muito obrigado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Obrigado por ter acompanhado conosco. Que você tenha uma semana também abençoada pelo Senhor. Amém. Tomado pela mão com Jesus.